Uma das coisas mais importantes que você aprenderá sobre as mulheres é que elas são criaturas emocionais. Se você fosse dizer isso a uma mulher, ela provavelmente ficaria muito brava e o chamaria de otário. Mas rapazes, honestamente, nós amamos mulheres, e é por isso que queremos aprender mais sobre elas. Em muitos casos, ser excessivamente emocional pode ser uma coisa ruim, especialmente se você for um homem. Mas quando se trata de mulheres, é fácil fazer com que as emoções delas trabalhem a seu favor, em vez de contra você. O que você está prestes a aprender é muito simples, mas muito poderoso. Mas primeiro, deixe-me dizer algo que você já sabe. Intuitivamente, uma das maiores diferenças entre homens e mulheres é que as mulheres sempre terão mais opções do que os homens. É simplesmente assim que as coisas são. Se você pegasse uma mulher semi-atraente e pedisse a 100 homens solteiros seus números de telefone, ela provavelmente voltaria para você com 100 números de telefone diferentes. Se você enviasse um homem semi-atraente para pedir os números de telefone de 100 mulheres, ele provavelmente voltaria com apenas 5 ou 10 números. Devido à maneira como funcionamos como homens e mulheres, as mulheres sempre terão mais opções quando se trata de acasalamento, do que até mesmo os homens mais bonitos. Portanto, faz todo sentido, porque as mulheres são mais seletivas quando se trata de escolher um companheiro. Se você pudesse escolher qualquer mulher de um grupo de 10 mulheres, provavelmente escolheria a mulher mais atraente do grupo. As mulheres não são diferentes, e elas escolherão o melhor que puderem realisticamente de suas opções. Então a competição pelas mulheres naturalmente será maior do que pelos homens, o que significa que você ainda estará competindo indiretamente com outros homens, o tempo todo. Mas e se eu lhe dissesse que existe uma maneira de contornar essa competição, e imediatamente se destacar de todos os outros caras por aí? Este truque é chamado de fator X, e provavelmente você já o tem agora, mesmo sem saber. Mencionei anteriormente que as mulheres são criaturas naturalmente emocionais. Por padrão, a maneira como normalmente funciona é que os homens agem, e as mulheres reagem. O fator X é baseado na realidade de que as mulheres são movidas principalmente por emoções, e a melhor maneira de pensar sobre isso é imaginar que todas as mulheres são como um lago gigante de água. Este lago gigante é basicamente as emoções de uma mulher, e a maioria dos caras não tem praticamente nenhum impacto sobre o lago. Usar o fator X é como jogar uma pedra no lago e enviar ondas enormes sobre ela. Em outras palavras, o fator X causa um enorme impacto emocional em uma mulher que você está interessado. Então a única questão que resta é como realmente fazer isso. Jogar uma pedra enorme no lago de emoções de uma mulher é realmente muito fácil de fazer, mas requer alguma prática. Mencionei em vídeos anteriores que o seu frame é facilmente a parte mais importante do que você chamaria de jogo, e o seu frame é basicamente o seu estado de espírito. O cara típico, que não se dá bem com mulheres, entra em uma situação com um frame que é baseado no medo, e as mulheres nem se dão ao trabalho de quebrar esse frame, porque ele já está quebrado. Por outro lado, o homem masculino dominante típico entra na situação com um frame forte, e logo depois que uma mulher notar esse frame, ela tentará quebrá-lo. E este é o típico teste de confiança que as mulheres fazem aos homens. Se quebrássemos o frame de uma mulher típica, veríamos que ela tem mais valor do que os homens. E você não pode culpar as mulheres por isso, porque a maioria dos homens, constantemente, embora sem querer, reforçam esse frame. Em outras palavras, as mulheres sabem que por padrão, têm muito mais opções do que os homens, e esse frame é constantemente reforçado pela sociedade. Para jogar uma pedra no lago, tudo o que você precisa fazer é quebrar o frame dela. E a maneira mais fácil de fazer isso é provocando ela. Alguns caras preferem dizer algo que seja um pouco insultuoso, e em seguida, fazer um elogio. A verdade é que as mulheres estão tão acostumadas com os caras elogiando e tentando agradá-las, que perdem completamente o equilíbrio quando um cara chega e faz exatamente o oposto disso. O fator X está basicamente criando um impacto emocional em uma mulher, e aqui está a parte mais louca. Realmente não importa se é positivo ou negativo. Algo que as mulheres nunca vão te dizer é que qualquer impacto emocional, seja negativo ou positivo, é sempre melhor do que nenhum impacto, ou nenhuma emoção. Tudo o que você realmente precisa fazer aqui é quebrar o frame das mulheres e despertar suas emoções. Alguns caras fazem isso provocando-a sobre algo que ela está vestindo, e outros agem como se a mulher estivesse tentando flertar com ele, quando ela obviamente não está. Infelizmente, muitos caras tentam usar o chamado fator X e falham. E para evitar isso, tudo o que você precisa fazer é entrar em cada situação, certificando-se de que tem o frame certo.
Quando você apresentar um frame dominante, ela o testará instintivamente para tentar quebrar o seu frame, o que envolve fazer exatamente o que você está fazendo com ela, que é tentar despertar suas emoções, e fazer você reagir de forma emocional. A maioria dos caras falham miseravelmente nesses testes, porque eles ficam na defensiva quando uma mulher tenta quebrar o seu frame. E uma vez que uma mulher é capaz de fazer isso, pode ser extremamente difícil recuperar o seu frame e tirar proveito do chamado fator X. Em sua essência, o fator X consiste em abordar uma mulher com um frame dominante e quebrar o frame dela de pensar que tem mais valor do que você, provocando ou insultando ela levemente. Mas para que isso funcione corretamente, você deve manter o seu próprio frame, sendo um homem dominante de alto valor, ou simplesmente não terá um impacto nas emoções dela. Criar esse impacto emocional é uma das maneiras mais eficazes de fazer com que quase todas as mulheres se sintam atraídas por você, porque as mulheres são excitadas por caras que podem dar a elas qualquer reação emocional, seja negativa ou positiva. A maneira mais poderosa de fazer isso é fazer com que ela experimente um bom equilíbrio de emoções positivas e negativas. Assim como tudo na vida, você precisa do ruim para apreciar o bom, e precisa da escuridão para apreciar a luz. Elas odeiam apreciar o amor. E com isso dito, até o próximo vídeo. Obrigado por assistir.